Olá, tudo bem com você? Professor Fábio aqui para dar sequência com o conteúdo da disciplina de Genética Geral, e o tópico da aula de hoje é sobre variação estrutural nos cromossomos e síndromes. Estão aqui os tópicos da aula de hoje no canto esquerdo, e então a gente vai discutir um pouco sobre de que maneira as variações estruturais dos cromossomos podem gerar síndromes, por exemplo, síndrome de Down, entre outras, tá? Mas o que seriam alterações cromossômicas estruturais? E o que elas causam? Então, inicialmente, elas afetam a morfologia do cromossomo. Com isso, vai alterar o tamanho e a posição do centrômero, aquela constrição secundária que geralmente ocorre na porção mediana dos cromossomos. Então, aqui em verde, eu ilustro um cromossomo. É apenas um desenho esquemático, porque normalmente um cromossomo da espécie humana, por exemplo, tem mais de 1000 genes, tá? Aqui é apenas um cromossomo ilustrativo com 5 genes. Gene A, B, C, D e E. Cada gene é uma sequência de DNA, ou seja, uma sequência de bases nucleotídicas, tá? Adenina, timina, guanina e citosina. Esse esquema apresenta uma alteração cromossômica. E que tipo de alteração cromossômica ocorreu? Foi a perda de um gene. Então, observe que o gene E, aqui no cromossomo da esquerda, ocorria normalmente, mas devido a algum evento, que a gente vai discutir mais adiante, pode ser eventos físicos, químicos ou até mesmo genético, esse cromossomo ele perdeu o gene E. Então ocorreu uma alteração cromossômica. E quando ocorre a perda de um fragmento, consequentemente está perdendo informação genética e gera uma implicação no indivíduo. Tá? Então isso seria alterações cromossômicas. Nesse caso aqui eu apresentei um exemplo de deleção de um gene. E vocês vão ver que tem outros tipos de alterações cromossômicas que podem ocorrer e aí vai afetar o indivíduo de alguma forma, tá? E geralmente elas são raras. E quais são os tipos de alterações cromossômicas estruturais que podem ocorrer nos indivíduos? Essas alterações cromossômicas elas podem ser ocasionadas por deleção, duplicação, inversão e translocação. A gente vai estudar cada uma delas e vocês vão perceber que é bem fácil diferenciar uma das outras. A primeira é a deleção, simples de entender. O que é a deleção? Deleção é perda. Então aqui acima vocês podem observar uma deleção onde ocorreu a remoção de um segmento cromossômico. Esse segmento foi o segmento da letra D. Um gene D foi excluído desse cromossomo. A deleção ela pode ser do tipo intersticial, que a gente pode chamar também de intercalar, ou do tipo terminal. Uma deleção intersticial ou intercalar é quando ela ocorre na porção interna do cromossomo. Já a deleção terminal é quando essa perda de informação genética, a perda de gene, ocorre na extremidade. Aqui, por exemplo, na deleção terminal, houve a perda de um gene da região terminal do cromossomo, que foi o gene E. Já na deleção intersticial, observe que foi a perda do gene B, que ocorreu na porção ali intercalar, ou seja, na porção interna do cromossomo, tá? E quais são as consequências de uma deleção? É a perda de material genético. Por exemplo, em humanos, é a síndrome de Cri-du-Chat, onde ocorre uma deficiência no braço curto do cromossomo de número 5, ou seja, ocorre uma deleção na extremidade do cromossomo número 5, uma deleção terminal. E normalmente a criança ela tem um choro típico que lembra o miado dos gatos durante o cio. Inclusive, vou até colocar aqui na descrição do vídeo para vocês, para quem tiver curiosidade, né? O pai gravou uma criança, né, o filho dele, que apresentava essa síndrome. Inclusive, tem até alguns médicos lá que comentaram no vídeo agradecendo, porque muitas vezes é difícil o diagnóstico, né? Você pode acelerar esse diagnóstico conhecendo bem os sintomas. Então, há a presença ainda de hipotonia muscular, ou seja, perda de massa muscular, e também o cérebro não desenvolve de forma correta. Existe a microcefalia, uma das consequências dessa síndrome. Então, aqui um indivíduo portador da síndrome de Cri-du-Chat, na verdade um indivíduo sexo feminino devido ao cariótipo, né, onde há a presença de 2 cromossomos X, e pode observar lá no cromossomo de número 5, um cromossomo é de origem materna e outro de origem paterna. E um deles ocorreu a perda, ou seja, a deleção de uma parte do cromossomo, tá? Causando esta síndrome. E aqui, indo para o item B da nossa aula, que é sobre o evento de alteração estrutural do cromossomo por meio da duplicação. Então, a duplicação, um fragmento se repete. Por exemplo, aqui nesse esquema acima, observe que o gene B e o gene C, ele foi duplicado no cromossomo. Então, houve ganho de informação genética. E nesse esquema logo abaixo, eu tenho um cromossomo com esses 5 genes e observe que houve uma duplicação terminal, tá? Então, a gente tem a duplicação intercalar ou intersticial, como foi apresentado aí nesse esquema acima, e logo abaixo eu tenho uma duplicação terminal do gene D
e do gene E. E aqui nesse esquema eu mostro para vocês que a duplicação ela pode ser de um cromossomo inteiro também, tá? Então no esquema acima mostra uma duplicação, ou seja, ganhou um cromossomo idêntico, e já no exemplo de baixo foram 2 cromossomos adicionais. Então esse ganho de material genético ele pode ser de um ou mais cromossomos, que é um evento raro, mas pode ocorrer. Então quando ocorre esse ganho de um cromossomo inteiro, ou perda de um cromossomo inteiro, recebe o nome de aneuploidia. E nesse caso, como eu mostrei para vocês, é uma aneuploidia do tipo duplicação. E quais são as consequências de uma duplicação? Importante destacar para vocês, coloquei até em vermelho aqui, que uma duplicação de um cromossomo inteiro, ela é maléfica. Mas quando ocorre duplicação de genes, como não há perda de material genético, é mais tolerável. E de certa forma pode ter alguma importância na evolução das espécies vegetais e animais. Porque pode constituir uma matéria-prima nova e com isso favorecer a adaptação da espécie em diferentes ambientes. Mas são eventos raros e como eu disse para vocês, repetindo mais uma vez, quando ocorre a duplicação de um cromossomo inteiro, ela é maléfica. Aqui um exemplo clássico de duplicação que é a síndrome de Down. Então o que seria essa síndrome? Ocorre a trissomia do cromossomo 21. Observe lá no cromossomo 21 que eu tenho um cromossomo a mais, e geralmente esse cromossomo a mais, em 88% dos casos, é devido à não disjunção durante a fase de meiose, ou seja, durante a divisão celular na meiose, ao formar o gameta. Então aquele cromossomo que era para ter segregado do seu par correspondente, ele não segregou e com isso você vai ter um gameta com 2 cromossomos no número 21 e ao ocorrer a fertilização com o espermatozoide acaba gerando esse terceiro cromossomo a mais. E é uma síndrome que é muito comum em mães, né, que procuram ter a gestação com mais do que 35 anos. 97% dos casos de síndrome de Down é devido a essa trissomia do par 21, ou seja, esse terceiro cromossomo a mais. Em 3% dos casos é devido a algum outro fator, inclusive vou até citar mais na frente. Uma outra síndrome provocada por duplicação cromossômica é de síndrome de Edwards. Geralmente as síndromes elas levam o nome do pesquisador que descreveu pela primeira vez a síndrome. E nessa síndrome, em vez de 2 cromossomos no par 18, observe lá, ele tem um terceiro. Então na síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21, na síndrome de Edwards é a trissomia do cromossomo 18. Geralmente o portador não sobrevive, ou seja, ocorre abortos espontâneos durante a gravidez, e apenas 5% dos indivíduos portadores dessa síndrome nascem. E é a segunda síndrome mais comum, atrás apenas da síndrome de Down. E uma característica frequente é essa da imagem aí. Eles têm os dedos sobrepostos, tá? Então essa é a síndrome de Edwards. E o outro exemplo de síndrome na duplicação é a síndrome de Patau. Tá? Em vez de 2 cromossomos no par 13, eles têm o terceiro cromossomo, indivíduos portadores dessa síndrome. Então é a trissomia do cromossomo 13. E como característica, eles têm essa fenda no lábio e no céu da boca. E o terceiro tipo de alteração estrutural do cromossomo recebe o nome de inversão, que é o tipo mais comum de aberração cromossômica em animais e vegetais. Basicamente envolve 2 quebras cromossômicas e a reinserção desse fragmento no mesmo cromossomo, de maneira invertida, podendo ser do tipo paracêntrica e pericêntrica, como a gente vai ver nos próximos slides. E a diferença entre paracêntrica e pericêntrica é se envolve o centrômero ou não. Na inversão paracêntrica, o fragmento invertido não envolve o centrômero, portanto não há alteração na morfologia do mesmo. Por exemplo, aqui vocês podem observar um fragmento com estes genes A, B, C, D, E, F, G, H, e o fragmento invertido compreendeu os genes E, F e G. Então observe que o centrômero ficou de fora dessa inversão, portanto caracteriza-se como inversão cromossômica paracêntrica. Já na inversão pericêntrica, o fragmento invertido envolve o centrômero. Isso faz com que ocorra alteração na morfologia do mesmo, ou seja, um braço pode ser mais longo ou mais curto de acordo com o número de genes que foi envolvido nessa inversão pericêntrica. Tá? Vou mostrar para vocês aqui agora, olha. Observem aí, neste cromossomo, o fragmento invertido envolveu lá do gene C ao gene F. Então observe que aquele braço que era mais curto, que compreendia os genes A, B e C, agora ele ficou mais longo, né, já que foram incorporados outros genes devido a essa inversão cromossômica pericêntrica. Então, tanto na inversão paracêntrica como na pericêntrica, ocorre essa quebra do cromossomo, né, devido ao rompimento lá das bases nitrogenadas, e aí o fragmento é invertido, incorporado naquele mesmo cromossomo, ocorrendo a mudança na posição dos genes neste mesmo cromossomo.
E aqui para mostrar mais uma vez a diferença entre a inversão paracêntrica e a pericêntrica. Portanto, na paracêntrica não envolve o centrômero, por isso a proporção entre os braços permanece inalterada. Já na inversão pericêntrica, essa inversão envolve os centrômeros, e com isso a proporção entre os braços se altera, tá? Portanto, somente a inversão pericêntrica resulta nessa alteração da proporção original desses braços, que são separados pelo centrômero. E aqui ficou fácil vocês entenderem que essa alteração estrutural cromossômica do tipo inversão, ela tem como consequências a realocação do material genético, ou seja, não a perda de material genético. Então, por causa disso, elas geralmente não provocam alterações fenotípicas. Então, são as menos maléficas, vamos dizer assim. É apenas realocação do material genético no mesmo cromossomo. E o quarto e último evento estrutural que gera variações e síndromes nas espécies recebe o nome de translocação. Então a translocação, elas são alterações cromossômicas estruturais, onde há troca de partes entre cromossomos não homólogos. Então o que seria um cromossomo não homólogo? Na espécie humana, por exemplo, nós temos 46 cromossomos. A gente tem 23 pares. Então, cada par tem o seu homólogo correspondente. Agora, nessa variação estrutural, na translocação, entre cromossomos não homólogos, seria, por exemplo, troca de material genético entre o cromossomo de número 5 com o cromossomo de número 7, tá? Cromossomos distintos. E a translocação ela pode ser de 3 tipos: translocações não recíprocas, translocações recíprocas e do tipo troca ou intercromossômica. Iremos ver cada uma delas agora. E a primeira delas é a translocação não recíproca, que envolve a quebra de um braço cromossômico e a transferência deste fragmento para um outro cromossomo não homólogo. Então observem aqui, por exemplo, nessa imagem, um evento de translocação não recíproca. Um cromossomo terá um fragmento quebrado que irá se deslocar para um outro cromossomo não homólogo. Então por que é não recíproca? Que apenas um fragmento de cromossomo vai para o outro. Já na translocação recíproca, os dois cromossomos participam deste evento, ou seja, envolve a troca mútua de fragmentos entre os cromossomos não homólogos. Observe aqui nesse esquema, uma parte de um cromossomo é fragmentada e também do cromossomo não homólogo, e aí ocorre a troca mútua entre eles. Cada um dos cromossomos recebe um fragmento do cromossomo não homólogo. E o terceiro e último tipo de translocação recebe o nome de translocação do tipo trocas intercromossômicas, ou seja, envolve a quebra de segmentos cromossômicos e inserção desses fragmentos em uma posição intercalar de um cromossomo não homólogo. Então, diferentemente da translocação recíproca e não recíproca, onde a inserção era numa parte terminal do cromossomo, na intercromossômica, o nome já fala inter, vai ser numa região intercalar. E esse slide mostra exatamente isso. Um fragmento destacado do cromossomo que foi inserido no cromossomo não homólogo, só que numa região intercalar. Ok? E entre as consequências da translocação, eu destaco para vocês que não há perda de material genético, mas sim a realocação de material genético entre cromossomos não homólogos, tá? Então, embora um cromossomo ele pode perder um determinado fragmento, mas aquele fragmento ele continua no genoma da espécie, só que em outro cromossomo não homólogo. Entretanto, gera drasticamente alteração no tamanho dos cromossomos e pode também alterar a posição do centrômero, tá? E consequentemente aumenta a complexidade genômica da espécie, tá? Mas não há perda de material genético não, mas pode gerar algumas síndromes, como a gente vai ver nos próximos slides. E quais são as principais síndromes relacionadas à translocação cromossômica? Uma delas é a síndrome de Down. Eu falei para vocês lá anteriormente, no item sobre duplicação cromossômica, que é mais comum a síndrome de Down ocorrer quando há 3 cromossomos lá no 21, ou seja, tem um terceiro cromossomo no par 21. Seria a duplicação. Mas cerca de 3% dos casos pode ser provocada pela translocação entre os cromossomos 21 e 14. Então observe aí, assinalado, o cromossomo de número 14, ele recebe um fragmento do cromossomo número 21. É um exemplo de translocação. Em indivíduos que possuem a síndrome de Down, a gente sabe hoje que eles têm uma expectativa de vida até maior quando comparado aí com tempos pretéritos, né, vamos dizer assim, onde inclusive havia muito preconceito, né? Então hoje, com o avanço da medicina, realmente eles conseguem ser inclusive até muito ativos, né, realizando diversas funções normalmente.
E aqui eu estou citando mais algumas translocações que podem ocorrer em humanos, por exemplo, a translocação entre os cromossomos de número 6 e 14 e entre o cromossomo de número 3 e 8, que causa tumores no ovário e tumor na paratireoide. E também a translocação entre o cromossomo X e o 21, que causa distrofia muscular de Duchenne, que inclusive eu estou ilustrando aqui um escritor, Felipe Quarteiro, que possui essa distrofia muscular, e ele tem um canal no YouTube, quem tiver curiosidade pode dar uma olhada depois, ele dá lições de vida para todos nós, né? Muitas vezes a gente está reclamando de coisas simples, né, do dia a dia, e você pode observar que o indivíduo, né, que possui essa síndrome, o dia a dia não é nada fácil, e ele dá lições de vida diárias com a superação dessa síndrome. E quais são as origens dessas alterações estruturais? Pode ser genética, pode ser química, física. Entre as características genéticas que geram as síndromes, por exemplo, defeitos ou problemas durante a permutação gênica, ou seja, crossing over durante a formação dos gametas. Essas alterações estruturais podem ser geradas também por agentes mutagênicos, por exemplo, químicos, alta incidência de agrotóxicos, e também através de agentes físicos, ou seja, irradiação por raio-x, alta exposição a esses elementos, pessoas que submetem várias e várias vezes a exames de tomografia, por exemplo, têm chances maior de apresentar alguma mutação, alteração genética ou até desenvolver câncer, tá? Claro que isso quando é submetido a uma frequência muito alta, repetida, de forma significativa, aumenta a incidência, tá? E aqui, para a gente finalizar, esse é um panorama geral das alterações estruturais dos cromossomos, ilustrando quais delas envolvem realocação de material genético, quais delas envolvem perda de material genético e ganho. Então, por exemplo, a realocação de material genético a gente observou lá na translocação e na inversão. E já a deleção gera perda de material genético, seja de um fragmento ou de um cromossomo inteiro. E quando se ganha um material genético, pode ser observado na duplicação, tanto de um fragmento como também de um cromossomo extra, como a gente viu lá no cromossomo 21, que gera a síndrome de Down. Então esse foi o panorama geral da nossa aula de hoje sobre alterações estruturais cromossômicas. Convido a estudar mais sobre o assunto e a gente se vê. Até a próxima. Tchau, tchau!